Qual que é a sua maior dificuldade ao ler a Bíblia? Já parou para pensar sobre isso? Muitas pessoas desanimam na leitura bíblica, desanimam no estudo bíblico, porque tem certas dificuldades. Eu quero, nesse vídeo, te passar uma pequena orientação que vai te ajudar no seu devocional com Deus, na sua leitura da palavra, no seu crescimento através do conhecimento. Quando você for fazer uma leitura de um texto sagrado, existem algumas regras chamadas regras de hermenêutica. Hermenêutica é a ciência da interpretação. É aquilo que nós fazemos para poder interpretar a palavra de Deus. E é muito fácil de errarmos quando nós fazemos uma leitura bíblica sem usar essas regras. Se você quer de fato entender o que o texto está querendo dizer, e é aqui que está o grande segredo, porque uma coisa é você pegar o texto bíblico e usá-lo para defender uma ideia sua. Quando você tem algo na sua cabeça e você vasculha a Bíblia Sagrada, você vasculha textos isolados para poder respaldar aquilo que você pensa. Isso é extremamente perigoso. E Deus não tem compromisso com isso. Alguns podem dizer, mas Deus tem compromisso com a sua palavra. Sim, ele tem compromisso com a palavra dele, na forma que foi escrito e com o objetivo que foi escrito. Ali ele cumprirá ela. Então vamos lá. Primeira coisa, quando você for fazer a leitura da Bíblia Sagrada, você tem que entender que a Bíblia, ela não foi escrita como nós temos hoje nas mãos. Separando livros por livros, a nossa Bíblia, a Bíblia Católica Protestante, ela tem seus 66 livros. 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Só que esses livros, como nós temos nas mãos hoje, separados por capítulos e versículos, originalmente não são assim. Portanto, para que você tenha um bom entendimento daquilo que está sendo escrito, você tem que tirar a ideia de capítulos e versículos. Aí você vai entender como se fosse de fato algo escrito como uma grande carta. Existem as subdivisões, existem que foram colocadas para que nos facilitasse encontrar textos. É como colocar o endereço numa casa. Então, primeiro ponto, entender que originalmente a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. Capítulo só foi inserido na Bíblia no século XIII e versículo só no século XVI, ou seja, 1.300 anos depois de Cristo e depois 1.600. Então devemos tomar essa primeira consciência. Segundo, quando você for ler a Bíblia e você se deparar com um texto, você deve fazer algumas perguntas e procurar essas respostas no próprio texto. Uma dessas perguntas é: para quem foi escrito? Então esse livro ou essa carta, ela foi escrita para tempos futuros, ela foi escrita para um determinado povo, ela foi escrita de forma mais universal. Primeira pergunta: para quem foi escrito? Segunda pergunta: quando foi escrito? E esse quando, ele implica na data e na circunstância. Quando foi escrito? Foi escrito num tempo de paz? Foi escrito num tempo de guerra? Foi escrito em que data? Você vai procurar essas circunstâncias dentro do texto sagrado. E por fim, você vai perguntar o para quê, o porquê foi escrito. Então, quem, quando e para quê. Você conseguindo encontrar, e aí entra uma questão que poucas pessoas hoje elas querem procurar. É esse tempo de você poder minerar na palavra sagrada, na Bíblia Sagrada, aquilo que de fato ela quer dizer. É por esse motivo, meus irmãos, que nós vemos muitas heresias, nós vemos muitos textos mal utilizados, nós vemos muitas falas mal colocadas, porque as pessoas elas pegam as suas ideias e ao invés delas moldarem as suas ideias de acordo com o que o texto de fato quer dizer, ela molda o texto de acordo com aquilo que ela quer dizer. Então,
se você tem vontade de aprender a palavra de Deus, se você tem vontade de ouvir a voz de Deus na palavra, é importante que você aprenda a fazer essas perguntas para o texto. Para quem foi escrito? Quando foi escrito? E para que foi escrito? Qual foi o objetivo? Essas coisas farão com que você terá uma percepção maravilhosa do texto sagrado. E aí você vai perceber que o evangelho ele é muito mais simples, que a palavra ela é muito mais simples do que muito se é pregado por aí. Sem misticismo, sem malabarismos, você vai ver que tudo tem um objetivo. E esse objetivo não é satisfazer a vontade humana, não. O objetivo é a glória de Deus. Então, comenta aí. Você já conhecia essas regras da hermenêutica? E aí, vai praticar isso? Eu espero que sim. Isso fará toda a diferença no seu estudo, no seu conhecimento e no seu desenvolvimento. Deus não tem compromisso com o preguiçoso, tá? Esquece esse negócio de pegar pronto. A palavra está lá para ser estudada, para meditar, para você debruçar nela, e Deus vai falar contigo a cada momento. Deus te abençoe.